Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje ainda nem tive coragem de tirar aqui o casaco, eu venho aqui da rua, está aqui um pouco de frio. Mas o que interessa aqui hoje é que eu venho falar-vos um pouco sobre O Nome da Rosa de Humberto Eco. Como vocês devem estar a adivinhar pela lista dos meus 10 livros preferidos do ano de 2017, este foi um livro que eu gostei bastante, ele ficou no segundo lugar do meu top. E se calhar eu vou começar por contar-vos um pouco sobre o meu primeiro contacto com Humberto Eco, com este escritor. Eu conheci o Humberto Eco através de uma obra de não-ficção dele, na altura em que eu estava a preparar a minha prova de aptidão profissional da Escola Profissional de Música. O tema era o Wagner e o drama musical. O meu orientador indicou-me o livro dele, Como Fazer uma Tese em Ciências Humanas. Esse livro foi a minha tábua de salvação para fazer aquele trabalho. O Humberto Eco soube, de uma forma muito metódica, dar-nos todas as pistas e toda a forma como se deve construir uma tese ou um trabalho de investigação, desde normas de indicar a bibliografia, dicas para fazer a pesquisa, para definir o tema do trabalho e para delinear o seu índice. Este livro foi, de facto, a minha tábua de salvação para esse trabalho e foi a partir daí que eu li pela primeira vez O Nome da Rosa, e a partir de um vídeo da Carolina Paiva do ano passado, em que ela estava reticente em ler este livro, eu desafiei então a fazer esta leitura e acabámos por fazer até uma leitura conjunta com umas 5 pessoas. E eu nesta leitura ainda tinha várias recordações bastante presentes da primeira leitura que eu tinha feito ainda pelo menos há uns 10 anos atrás, nomeadamente o ambiente da Idade Média que aqui temos. Aliás, o livro passa-se no ano de 1320 e qualquer coisa, 1327. Temos então este ambiente medieval, povoado por monges, pela religião, pelos seus dogmas, e como personagens temos então o Guilherme, acompanhado pelo Adso, que é como um assistente de investigação, porque o Guilherme chega ali à abadia no momento em que acabou de acontecer uma morte e o abade vai pedir então ao Guilherme que investigue essa morte. A partir daí vão acontecer uma série de mortes, de supostos assassinatos, e o Guilherme vai fazer essa investigação acompanhado pelo Adso e que vai relatar todos esses acontecimentos já na fase final da sua vida. Portanto, ele vai recorrer às suas memórias para nos contar esta história. A parte da abadia que eu sempre achei mais interessante é a sua grande biblioteca que existe. Ela tem uma forma geométrica com 4 torres principais e no seu interior existe um labirinto que é supostamente impenetrável. Esse labirinto da biblioteca e mesmo a própria biblioteca é muitas vezes comparado aos labirintos do ficções do Jorge Luís Borges, e não é à toa, porque isso é um tema claro na sua obra. Além disso, o interior da biblioteca e os livros mesmo eram um local que era de acesso proibido. O abade adverte logo à partida o Guilherme e o Adso que não podem entrar nesse local. E logicamente que os locais proibidos são os mais fascinantes e são logo aqueles que a gente tem precisamente mais vontade de entrar. Outra das memórias que eu tinha bem presente da minha primeira leitura deste livro eram os monges copistas que passavam o dia na biblioteca a fazerem cópias manuscritas dos livros que existiam na biblioteca. Havia esses monges então que faziam essas cópias manuais, porque a imprensa ainda não tinha sido inventada, e havia os outros monges que eram os iluministas, que faziam aquelas decorações das letras chamadas iluminuras. Isso foi um pormenor que me ficou presente, que é característico então da Idade Média. Em relação a esses monges, também é aqui explicado que muitas vezes vinham até vários monges de outras cidades para fazerem cópias de livros que só existiam naquela biblioteca e teriam que levar outros livros de outros locais em troca dessas cópias. E a partir daí esta biblioteca tornou-se mesmo assim uma grande biblioteca a nível europeu e era um local mesmo muito valioso, já que acumulava ali uma grande fonte de conhecimento. Pelo que eu conheço, o Humberto Eco era de facto um dos poucos escritores que poderiam ter escrito esta obra com este nível de profundidade e de conhecimento
conhecimento, ele tem escrito 4 volumes de não-ficção só dedicados à Idade Média. Além disso, ele quando escrevia, ele tinha o hábito de ser extremamente meticuloso a escrever os pormenores da história. Eu apercebi-me disso principalmente quando li uma passagem na amostra da UC do livro Confissões de um Jovem Escritor. Eu gostava de partilhar aqui esta parte com vocês. Após a publicação de O Nome da Rosa, o primeiro realizador que se propôs a fazer um filme baseado na obra foi Marco Ferreri. Ele disse-me: o seu livro parece ter sido escrito especificamente para o cinema por os diálogos terem a duração perfeita. A princípio não compreendi porquê. Depois lembrei-me de que, antes de começar a escrever, desenhei centenas de labirintos e plantas de abadias para saber quanto tempo demorariam 2 personagens a ir de um lugar para o outro conversando pelo caminho. Assim, a configuração do meu mundo ficcional ditou a duração dos diálogos. Isto é extremamente interessante a forma como ele escreveu o seu livro. Outro pormenor que ele introduz, então, também para dar um pouco mais de credibilidade à história, porque supostamente esta história foi encontrada então num manuscrito do século XIV, de 1327, é o pormenor dele escrever então várias passagens em latim e que eu saiba não estão traduzidas em nenhuma edição deste livro. Eu não acho que seja absolutamente essencial perceber literalmente as passagens em latim, saber quais são as suas traduções. Ao longo do texto nós vamos conseguindo mais ou menos perceber o sentido dessas passagens em latim, mas não nego que seja interessante conhecer essas traduções. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar um link de um blog em que faz a tradução de boa parte dessas passagens aqui na caixa de descrição do vídeo, que me ajudou a compreender algumas partes, embora a partir de uma certa altura também tivesse deixado de olhar para essas traduções e consegui acompanhar perfeitamente a história na mesma. Em relação à história do Nome da Rosa, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas eu posso fazer aqui alusão a alguns personagens que para mim são mais interessantes. Temos, por exemplo, aqui o Malaquias, que era o bibliotecário. Ele e o seu ajudante, que era o Berengário, seriam os únicos que poderiam entrar na biblioteca e ter acesso aos seus segredos. O conhecimento desses segredos de Malaquias era um conhecimento que era herdado e que ia sendo passado ao seu ajudante, o Berengário, enquanto o Malaquias não morresse, e quando isso acontecesse, o ajudante bibliotecário ficaria então com o cargo do próprio Malaquias, o cargo do bibliotecário, e isto era, portanto, um posto que era herdado de geração em geração, digamos assim. Outro personagem enigmático da história é o Jorge de Burgos, que era um velho monge cego e que parecia que estava em todo lado e que estava a par de tudo o que acontecia na abadia. Temos também o Abone, que era ali o abade que tinha o posto mais importante, era ele que controlava tudo e que mandava nas rotinas da abadia. Temos, por exemplo, também o Nicolau, que era um mestre vidreiro e que a uma dada altura teve que fazer umas lentes para o Guilherme poder ler os manuscritos. Enfim, temos imensas personagens aqui na história e uma teia de enredos, digamos assim, que se vão entrelaçando ali naquele ambiente. Outros pormenores que eu achei interessante no livro foi a sua própria divisão, que se passa ali ao longo de 7 dias, e o livro divide-se então em 7 principais capítulos, um por dia, e cada capítulo tem uma subdivisão em várias horas ou a vários momentos específicos do dia e que tem uma nomenclatura que era própria da altura e que mesmo hoje já ouvimos falar. Por exemplo, das matinas, que é entre as 2h30 e as 3 da noite, as laudas, a prima, a terça, as vésperas ou as completas. Isto tudo são momentos específicos do dia que estão associados a certos rituais ou à posição do sol ou nascer do sol ou ao pôr do sol. Na altura era a forma que eles tinham de dividir o tempo. Temos aqui também ao longo do livro várias discussões teológicas. Uma delas que eu achei mais interessante foi a questão do riso, se Jesus ria ou não. E isto tem a ver com o facto de, quando nós nos rimos, existe uma maior propensão a questionarmos as coisas e principalmente a perder o medo, que era para a religião uma arma essencial para manter os crentes sob domínio e comportarem-se de determinada forma e segundo certos padrões. Há aqui também a presença de uma Inquisição e vamos assistir a determinada altura a
intenso interrogatório que em si mesmo já é uma autêntica tortura. Temos vários simbolismos, por exemplo, relacionados com a numerologia ou com os números, que eu achei bastante interessantes, e também sobre a arquitetura e sobre os seus significados, porque a arquitetura é, entre todas as artes, aquela que mais ousadamente procura reproduzir no seu ritmo a ordem do universo, que os antigos chamavam cosmos, isto é, ornado, na medida em que é como um grande animal sobre o qual refulge a perfeição e a proporção de todos os seus membros. E louvado seja o nosso Criador, que, como diz Agostinho, estabeleceu todas as coisas em número, peso e medida. Eu podia falar em muito mais pormenores neste livro. Eu fiz imensas marcações durante a leitura, mas não vou falar mais porque senão aqui o vídeo ficaria enorme. Mas o que eu vos posso dizer para quem achou alguma dificuldade no texto, principalmente aqui em algumas partes históricas em que são descritos acontecimentos que se passaram ali na época e que nós nos sentimos um pouco perdidos porque não estamos muito por dentro desta época histórica, o que eu posso dizer-vos, passem um pouco ao de leve essas partes, não se preocupem se não estiverem a perceber tudo. Há muita coisa que me passou aqui ao lado em termos históricos e que eu não consegui acompanhar devidamente, mas a história em si, principal, a parte ficcional, vale muito a pena, principalmente aqui o final do livro que é assim grandioso, que acho que é assim a única coisa que eu vos posso revelar sobre este final. Em relação à adaptação ao filme, eu vi também agora este fim de semana, achei que para uma adaptação em filme em tão pouco tempo, acho que foi uma adaptação bem feita, porque conseguiu recriar ali todo o ambiente do livro e reproduzir os acontecimentos principais, os mais importantes do livro. Há ali a alteração de um detalhe ou outro, mas nada assim que comprometa a história do livro. Eu acho que vale mesmo a pena, as interpretações também estão muito boas. O ritmo não é tão rápido, se calhar, como muitos filmes que existem por aí, mas também tem a ver com um pouco com o ritmo do livro e da própria época, da Idade Média, e por isso acho que se coaduna perfeitamente com aquilo que era suposto passar. É isso, eu não tenho muito mais a dizer hoje. Se leram o livro e querem trocar algumas impressões sobre ele, deixem aqui nos comentários que podemos sempre continuar o diálogo por aí. Obrigada por terem assistido até aqui, fiquem bem e até ao próximo vídeo e boas leituras!